Oi, queridos alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar na nossa aula de ciências do tio Renê as propriedades gerais da matéria. Tio, o que são propriedades gerais da matéria? Mas antes de a gente saber o que são essas propriedades gerais da matéria, a gente tem que fazer a seguinte pergunta: o que é matéria? O que é matéria, né? Então, matéria, galera, como está aqui embaixo, né, no meu slide, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ou seja, tem volume. Então, eu sou matéria, vocês são matéria, todas essas coisas que estão atrás de mim também são matéria, ok? Tudo que está aqui na minha mesa é matéria, porque tudo isso que eu estou mostrando para vocês, tudo isso tem massa, é só você botar ali na balança para ver, né? E também ocupa lugar no espaço, ou seja, tem volume, né? Até mesmo o ar que a gente respira, né, também é matéria. Ora, você vai ver que esse ar ocupa sim lugar, né? Veja quando você sopra num balão e o balão fica ali inflado, ali é o espaço que o ar ocupa, né? E se você botar na balança, você vai ver que esses gases também têm massa. Então, na verdade, o que não é matéria é porque é energia, né? Então, a gente tem matéria e tem energia. Então, tudo isso que não é energia é matéria. E se é matéria, vai ter massa, vai poder ser medido na balança e também tem volume, né? Tem um espaço que ocupa, né? Beleza? Ocupa um lugar no espaço que é seu, ok? Beleza? Então, agora sim, vamos falar com mais cautela das propriedades gerais dessa tal matéria. Então, sem sombra de dúvida que as duas principais propriedades gerais da matéria, eu não vou falar de todas, vou falar das principais, lógico, né? Então, propriedade geral da matéria é a propriedade que toda e qualquer matéria tem, né? Sem exceção. Então, a primeira propriedade geral da matéria que eu quero falar para vocês é de massa, né? Matéria é tudo que tem massa e volume. Então, as duas principais propriedades gerais da matéria é massa e volume. E o que seria massa? Massa, né, além de ser aquilo que eu vou medir na balança, né, eu posso dizer que massa é a medida da inércia da matéria. Então, a massa é a medida da inércia. Então, quanto mais massa, mais inércia. Mas o que é inércia? Inércia, galera, é a capacidade que o corpo tem, né? A massa tem, de ficar em repouso, se estiver em repouso, ou de permanecer em movimento se estiver em movimento. Então perceba o seguinte: eu tenho aqui essa pedra, e essa pedra é matéria. E essa pedra, se ela é matéria, ela tem uma massa, né? E a massa é justamente a tendência que essa pedra tem ficar em repouso, né? Então, quanto mais massa essa pedra tiver, mais força eu vou ter que fazer para tirar ela do repouso. Porque quanto mais massa, mais inércia. E quanto mais inércia, mais tendência de ela estar em repouso, se estiver em repouso, e de permanecer em movimento, se estiver em movimento. Então, mais massa, mais inércia, e se mais inércia, mais tendência de ficar em repouso e mais força eu vou ter que fazer para tirá-la dessa inércia, né? Que é interessante. A gente vai trabalhar com mais profundidade esses conteúdos mais na frente, ok? Estou só apresentando. Outra propriedade geral da matéria é o volume. E o volume, como eu disse, é o espaço, né, ocupado pela matéria. Então, toda matéria ocupa um espaço que é só daquela matéria, que não é de outra matéria. E aí eu chamo isso de volume, ok? Também estou só apresentando, mas na frente, em aulas futuras, a gente vai, né, se aprofundar ainda mais nesses temas, nas aulas de mídia aqui, de ciências. Sim, aí eu tenho aqui mais duas outras propriedades da matéria, que é a densidade, né? A matéria tem densidade. E o que seria densidade, né? Eu quero dizer para vocês que densidade
é a quantidade de matéria que eu tenho em determinado volume. Então, quanto maior a densidade, eu posso dizer que quanto maior a densidade, mais compacta é a matéria, ok? Ou seja, quanto maior a densidade, mais massa eu tenho em determinado volume, ok? Tranquilo? Então veja, densidade é a relação entre massa e o volume. Então, densidade é a massa dividida pelo volume. Mas não se preocupe que essa questão de cálculo só mais lá para frente. Estou só apresentando para vocês. Então, densidade é a massa pelo volume. E a densidade eu posso dizer que, portanto, assim, a grosso modo, é a quantidade de massa que eu tenho em determinado volume. Então, quanto mais denso, mais massa eu vou ter em determinado volume. Beleza? Tem aquele pensamento. Quem é mais pesado? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de ferro? A massa é a mesma, né? É 1 quilo. Só porque 1 quilo de ferro é coisinha pouca. 1 quilo de algodão é muita coisa. Porque o ferro é mais denso. O ferro tem mais massa naquele volume. E o algodão é menos denso, tem menos massa naquele volume, ok? É mais ou menos isso. Veja, o que é mais denso? Se você for ver, se eu pego um volume de borracha e um volume de metal, o volume é o mesmo, né? Mas quem tem mais massa e consequentemente mais pesado? Metal. Então, o metal vai ter mais massa do que a borracha no mesmo volume. Então, o metal é mais denso, né? A gente pode relacionar a densidade também com a flutuabilidade, né? Então, quando o material é menos denso do que o líquido, ele flutua, né? Quando ele é mais denso que o líquido, ele vai para o fundo. E quando ele tem densidade igual ao líquido, ele fica no meio da coluna d'água, ok? Então, posso sim relacionar densidade com flutuabilidade. Então, menos denso, obviamente, flutua, mais denso vai lá para o fundo e com densidade igual fica entre a matéria, né, e o líquido, né, vai ficar no meio da coluna de líquido, ok? Beleza? Então, se você pegar, por exemplo, o isopor e colocar na água, você vai ver que o isopor flutua, porque o isopor é menos denso do que aquela água, né? Agora, se você pegar um prego e o prego vai para o fundo, é justamente porque aquele prego é mais denso do que a água, ok? Eu trouxe só mais duas propriedades gerais da matéria e a gente encerra. Como eu disse para vocês, eu não vou falar de todas as propriedades gerais da matéria, eu vou falar das que eu julgo mais importantes, né? E outra propriedade geral da matéria que eu quero mostrar para vocês é a indestrutibilidade. É isso sim, a matéria não pode ser destruída. Ela pode ser fracionada, ela pode ser transformada, mas não destruída. A matéria tem uma indestrutibilidade. Por exemplo, eu peguei essa pedra e essa pedra é matéria, olha, tem massa e ocupa lugar no espaço. E com um martelo eu quebrei, eu fracionei essa pedra em vários pedaços menores. Continua sendo matéria, só porque é matéria fracionada. Se eu pegar um papel, o papel também é matéria, tem massa e ocupa lugar. Se eu boto fogo ali naquela matéria, vai se transformar em cinzas. Cinza também é matéria, então estou transformando a matéria em outra matéria, né? É uma transformação química nesse caso. Aqui nesse desenho é uma transformação física, né? Então, ou seja, é um fenômeno físico aqui. Queimar o papel é um fenômeno químico. Mas tanto um quanto o outro, nesse caso eu vou estar fracionando a matéria. No outro caso, eu vou estar transformando a matéria, mas a matéria continua existindo, ou fracionada ou transformada, porque a matéria é indestrutível. Outra coisa, para a gente encerrar, existe impenetrabilidade, outra propriedade geral da matéria. Ou seja, duas matérias não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, né? Não tem como isso acontecer. Por exemplo, quando eu tenho líquido e eu coloco um corpo, alguma coisa dentro desse líquido, o espaço
ocupado por esse corpo não vai ser ocupado pelo líquido. Tanto é que o líquido vai ser empurrado para cima. Então, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço nunca. Ok? Então, pessoal, essas foram as propriedades gerais da matéria que eu julgo mais importante você saber. Na próxima aula, a gente vai se aprofundar ainda mais em um ou em outro desses temas. Tchau, pessoal!